a queda foi determinada ou prevista? Então, o que acontece? Tem coisas que eu não vou saber explicar. Então, esse que é o mal, porque Mas não tem sabe coisas que você também não vai saber explicar. Mas o homem tem a opção de não fazer o que Deus determinou? Só se o Espírito Santo convencê-lo. A única opção que o homem tem é de fazer o mal. O Espírito Santo vai convencer o cara de não fazer o que Deus determinou? O Espírito Santo vai convencer o homem aquilo que já está determinado por ele mesmo, que ele é Deus. Como assim? Mas vai convencer do que se já estava determinado? Assim, pastor Sérgio, pediu pro pastor Sérgio não debater comigo, que eu gosto muito do senhor. Eu não queria debater com o senhor. Não, é que eu sou fã do programa, eu sei que o pastor César às vezes entra. Eu falei pra minha esposa, pô, eu gosto muito do pastor César. Tem domingo que eu tô lá na Genuína, lá em Campo, eu não quero debater com ele, mas eu vou ser obrigado. Brincadeiras à parte, o que acontece? O homem é totalmente responsável. E aí parece contraditório. Se Deus, ele decretou, ele predestinou ali, cadê a responsabilidade humana? Eu não sei responder. A Bíblia diz que é assim, eu não sei responder isso. Eu não sei responder como Deus nunca foi criado, como ele é eterno, ele é o alfa e o ômega. Eu não sei responder como o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, é algo que não entra na minha cabeça. Então a Bíblia diz que é assim. Eu não tenho uma resposta plena acerca disso. Mas a questão é, a Bíblia diz, por exemplo, falando de Jeremias, vou pegar o caso de outra pessoa, saindo da Samaritana para Jeremias. Diz assim, antes que você fosse gerado no seu ventre, eu já havia te escolhido como profeta às nações. A pergunta é, Jeremias tinha o livre-arbítrio de dizer não para ser profeta? Existe essa possibilidade de Jeremias não ter sido profeta? Tá, perfeito. Irmão, a questão de Jeremias não é um contexto de soteriologia. Ali é sobre ministério. Você concorda? Ali mesmo, no texto, você já leu, eu te separei para as nações. Então, mas aí então Deus separou um profeta que poderia deixar de ser profeta? Então, irmão, volta na questão. O contexto ali é de salvação? Não. Então, qual que é o ponto? A gente tá falando da questão do livre-arbítrio. Então, irmão. Eu entrei no ponto do livre-arbítrio. Mas tudo bem, é a questão da salvação. Sim. O que eu tô falando, por que eu trouxe essa questão? Será que Jeremias tinha a possibilidade de perder a salvação? Irmão, mas o texto não responde essas questões. A gente não pode ficar conjecturando. Pode, não pode. É conjectura. É conjectura. É algo óbvio. É algo óbvio. Se a mulher bebeu da água e Jesus está afirmando que ela nunca mais vai ter sede, como que alguém que nunca mais vai ter sede pode ir para o inferno? Então, essa Você que é entende questão. Que não tem lógica? É a mesma coisa de Jeremias. Ele foi escolhido antes de ser gerado no ventre. Poxa vida, como que eu vou olhar para Jeremias e vou falar, ainda bem que Jeremias tomou cuidado, senão Satanás, pum, ia tirar a salvação eu vejo que dele. o irmão tem problema com essa questão do livre-arbítrio, mas quando a gente vai para 1 Samuel, no capítulo 2, Deus fala assim que estabeleceria uma aliança na casa de Eli, perpétua. Só que devido à iniquidade dos filhos, ele estaria rompendo. Deus mentiu? Não, Deus não mente. Então, mas aí que tá, como é que a gente lida com isso? É porque tem textos... O fato, irmão, qual que é o ponto? São 3 afirmações que a gente tem na Escritura. Que Deus é soberano. Sim. Que o homem, ele tem responsabilidade. E essa responsabilidade gera consequência. E isso não cobre a soberania de Deus. Entende? Quando a gente pega... Eu concordo plenamente sobre a certeza da salvação. Concordo plenamente que Deus sabe verdade, tudo. o senhor não concorda, né? Concordo, irmão. Existe a possibilidade do senhor cair da fé? Existe. Então você não pode ter certeza da sua salvação. Eu tenho certeza na obra de Cristo. Eu também. É por isso que não tem a possibilidade de eu cair da fé. Não, irmão, mas aí que tá. Sobre cair é responsabilidade sua. Pastor, vamos pensar no silogismo aqui. Ó. Tá. Uma questão João 15. O senhor falou, eu tenho certeza da minha salvação. Sim. Só que ao mesmo tempo o senhor fala, não, existe a possibilidade de eu cair. Por exemplo, olha, eu dou certeza que não tem possibilidade de eu chegar atrasado. Hoje eu me atrasei, teve um problema no carro, Deus mandou um homem de Deus lá para me ajudar. Mas assim, tudo bem. Se eu falo que é certeza, que não tem, é certeza que eu não irei chegar atrasado, como que ao mesmo tempo eu falo, existe a possibilidade de eu chegar atrasado? Porque a Bíblia faz essas duas afirmações. Exatamente. Então, é a mesma coisa que eu falei assim, da questão da responsabilidade humana. Isso. A Bíblia mostra o homem tendo que ter responsabilidade, mostra que o homem, ele tem que
cumprir o que está ordenado. Certo. Isso não necessariamente é algo condicional, porque aquele que inicia a boa obra é fiel para cumprir. Se eu tenho que ajudar ou contribuir, essa questão sinergista sai da ideia bíblica da soberania de Deus. Não, irmão, mas isso daí é um critério seu, uma ótica dogmática, não é uma ótica bíblica. Porque se a Bíblia dá advertência, afirmando sobre a questão de queda, sobre a questão de condenação, ou a Bíblia ela é contraditória, ou a gente está lendo de maneira errada. Então tá, eu falei da mulher samaritana, falei de Jeremias, vou para outro personagem. Não, então. Só um adendo, que, por exemplo, a mulher samaritana respondia essa questão. O senhor... Não, porque assim... O senhor falou que é um texto que não dá para trabalhar, porque não é normativo. Foi a resposta. Sim, porque você quer estabelecer uma doutrina, o texto não eu não quero. Jesus estabeleceu. Não, irmão. Jesus falou assim para ela, ó. Se Jesus falasse assim, você, unicamente você mulher, eu irei dar uma água para você, exclusivamente para você, aí beleza, a gente vai falar, não. Mas, irmão, Jesus é um caso específico, tudo... Teria problemas, implicaria, mas ainda beleza, daria. Só que ele fala assim, ó, quem beber, Jesus ele está mostrando a possibilidade de outras pessoas beberem. Uhum. Eu acredito que o Senhor é meu irmão em Cristo, sim. Então que o Senhor bebeu dessa água. Só que aí Jesus está falando, nunca mais será sede. Só que aí ao mesmo tempo o irmão fala, Jesus falou que nunca mais vai ter sede, mas existe a possibilidade de eu voltar a ter sede. Mas eu nunca tinha ouvido esse argumento da mulher samaritana e reconheço um bom argumento. Um bom argumento. Mas é possível alguém beber a água sem abrir a boca? Não, né? Então tem a participação da pessoa. Quem fez ele abrir a boca? Não. Quem teve a iniciativa? Não, quem fez a pessoa foi Deus. E tudo que a pessoa faz. É isso. Mas é realmente um bom argumento. Mas a apostasia, ela tem a ver com a pessoa, não que ela está passando sede, mas eu não quero mais. Eu não, de maneira deliberada. Isso. A apostasia está prevista na Bíblia. Tá. Certo? Tá. A pessoa que comete apostasia, na sua opinião, então não bebeu água? Seria isso? Que assim, ó, a Bíblia fala que nos últimos dias, né, o amor de muitos iriam se esfriar. Só que a mesma Bíblia fala que quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. A maioria das pessoas quando prega isso, não sei qual é a visão dos irmãos, mas fala assim, porque o amor está esfriando aí no mundo, nos prostíbulos, nos bares. Peraí, eu entendo que esse texto tá falando para a igreja, porque quem ama o mundo e as coisas que não há no mundo, o amor do Pai não está nele, então é um texto para quem tem o amor do Pai. Se o amor está esfriando é porque a pessoa tem um amor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a ideia o amor está se esfriando. Agora, esse amor é um amor genuíno? É um amor verdadeiro? Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas contextos externos, né? Romanos 8. Nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o porvir. A perda da salvação é responsabilidade do homem. Entende? É esse ponto que o irmão... Tudo bem, pastor. Assim, eu entendo que o homem, ele é responsável. Tá, se ele é responsável, o homem ele tem responsabilidade na salvação. Se tem responsabilidade, não tem consequência? Porque a Bíblia traz as duas afirmações. Tem consequência. Então, qual é a consequência? É o inferno. Então. É a perdição eterna. Exato, então pronto. Mas não entendi. Acabou aqui. Irmão, o que a gente comentou agora? Se o cristão ele tem responsabilidade. Ele tem. Tem responsabilidade. Sim. Tem consequência? Óbvio, tem. Então, qual a consequência? A perdição eterna. Então, mas aí você está provando, seria o quê? O livre-arbítrio? Não estou entendendo. Sim, sobre a responsabilidade do homem na salvação. Porque tem textos que apontam que o cristão, ele tem uma responsabilidade. Mas você está falando da responsabilidade do homem na perdição, não na salvação. Não, sim, porque a salvação, quem nos leva é a Deus. Quando o texto fala que fomos enxertados na videira, tudo, essa obra de sermos salvos é de Cristo. Mas o fato de cairmos é a responsabilidade do homem. Sim. Então, esse que é o ponto. Se temos responsabilidade nesse processo, temos responsabilidade, temos consequência. Então, uma pessoa que não é salva, ela não pode cair, porque ela já está caída. Acho que eu estou entendendo. Acho que ele está dizendo que eu fui salvo, mas eu tenho responsabilidades a cumprir. E essa minha responsabilidade me traz consequência. Quer dizer, que se eu não cumprir, ou se eu
me desvio, se eu... Então, a consequência é que eu perca. Seria isso? Sim. Então, eu não quero levantar um espantalho. Mais uma vez eu falo, os arminianos, na minha visão, são meus irmãos em Cristo. Acho que essa discussão é uma discussão, não é uma cláusula pétrea acerca da salvação. Secundário. É secundário. Mas algumas pessoas, ao defender o livre-arbítrio, às vezes caem em problemas grotescos. Assim como do lado calvinista, tem muitas pessoas que propagam um determinismo, um fatalismo, que eu sou contra também, apesar de ser acusado por isso. A ideia é, o homem ele tem total responsabilidade. Na verdade, a terminologia livre-arbítrio foi usada por quem defendia, né, o calvinismo, mas depois mudou para livre-agência por uma questão mais didática. Eu diria que o homem pode ter essa opção de escolha, vamos falar assim, só que só para pecar. Santo Agostinho, se não salvo engano, ele diz que aquilo que verem de bom nele foi Deus, aquilo que verem de ruim foi ele mesmo. É Calvino. Foi Calvino que disse? O próprio Calvino, então. A ideia é, o senhor acredita que a salvação é responsabilidade humana? De permanecer, sim. A permanência, sim. A permanência. A permanência. Então, a perseverança. Assim, o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Aí ele tem que permanecer por qual força? A força da graça preveniente. Então defina o que é graça preveniente, por gentileza. Tito 2,11 fala que a graça de Deus manifestou a todo homem trazendo salvação. E o texto também continua. Deixa eu abrir aqui. Aí eu leio ele todo. A graça de Deus é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E obediência. E obediência. Então, se nós obedecemos a Deus por graça. Então, a graça salvífica foi efetiva, foi em todos os homens. Todos os homens experimentou da graça salvífica. Não, a graça preveniente. É porque você faz essa diferença de graça comum, graça salvífica. É porque mas o arminiano também faz. O arminiano também. Sim. O arminiano também faz. A graça comum, por exemplo, a manga. O ímpio está desfrutando da manga. É uma graça comum, o sol, a chuva. Sim. Mas o que eu digo assim, uma pessoa provou da graça preveniente, não, provou da graça salvífica. Esses critérios são mais teontológicos, mais Deus que responde. O senhor está partindo de uma premissa que a pessoa vai atrás dessa graça. Ela recebe. Não. Quem convence é o Espírito Santo. Então, é possível o Espírito Santo se frustrar? Tentei convencer o Sérgio, mas não teve jeito. Então, mas não faz questão. Por exemplo, Apocalipse 3,15. Se entristecer, né? Não é? Na Bíblia? Então, a Bíblia não entristecer usa o Espírito Santo. O entristecer, o arrepender. Resistir, então, é uma linguagem, resistir, é uma linguagem acomodativa. Se a gente for pegar todas as linguagens que a Bíblia usa para Deus, mas é possível entristecer o Espírito Santo, né? Ou não? Sim, mas não igual o homem se entristece. Não numa tristeza de quebrar a expectativa que o Espírito Santo tinha. Eu estava tão esperançoso que ele ia permanecer, mas ele não permaneceu. Porque e por que ele fica triste? Então, mas aí como que faz os ones do Espírito Santo, que é Deus? A onipresença, onisciência, onipotência, onisciência, por exemplo. Então, esse é o ponto. Eu não sou arminiano, mas veja, esse é o ponto, que os homens aí não impedem Deus de se alegrar ou de se entristecer. Não impedem. É que assim, a alegria de Deus e a tristeza de Deus, por exemplo, quando eu fico triste, na maioria das vezes eu derramo lágrimas. Eu acho que é uma linguagem mais acomodativa. Imaginar Deus assim, amuado, não tem como, entende? Eu acho que a tristeza ali isso, exatamente. Eu acho que a tristeza ali é a ideia de estar contrário. Ele fala que é uma antropopatia, né? Que é a ideia de que você está atribuindo um sentimento humano para ele ter uma noção de que Deus... Exatamente. Como tem vários casos na Bíblia. Eu também não estou acusando vocês de achar que Jesus está derramando lágrimas lá no céu. Não é isso, mas a ideia ali é tipo... Tá contrário a Deus, entendeu? Mas não que Deus ele teve que consultar o futuro. E é um problema também da graça preveniente. Por quê? Porque a ideia de que Deus ele olhou para o futuro. Mas o que seria o futuro? Então é uma entidade à parte? É um local onde Deus tem que ir quando ele quer saber das coisas? Mas essa questão, por exemplo, de olhar para o futuro é uma falácia, porque Deus está fora do tempo. Deus ele sabe de tudo desde a antiga eternidade. Perfeito. A graça preveniente... Ela é uma capacitador que se aplica ao nosso tempo. Ao nosso tempo. É por isso que eu estou falando. Deus tem que olhar para o futuro? Por que olhar? Não faz sentido. Porque ele já sabe. Ele já sabe por quê? Porque ele sabe de todas as coisas, simples. Porque ele decretou ou porque ele viu no futuro? Não, porque ele conhece. Eu te jogo essa pergunta. Ele determinou todas as coisas? Ele determinou todas as coisas. Ele determinou todas as coisas?
A queda foi determinada ou prevista? Então, o que acontece? Tem coisas que eu não vou saber explicar. Então, esse que é o mal, porque mas não tem sabe coisas que você também não vai saber explicar. Sabe, você não sabia explicar. Tipo, irmão, eu não sei, também não sabe. Pronto. Ninguém vai saber, por exemplo. Não, deixa eu só concluir. Faça a pergunta que o Edu sabe explicar. Depois você faz eu vou fazer. Não, vamos lá. Quem colocou a árvore no jardim? Deus. Deus. Quem permitiu a serpente estar lá? Deus. Deus tinha o poder de não permitir que a serpente entrasse lá? Deus pode todas as coisas. Então pronto, você vai conseguir explicar isso de maneira plena? Então, mas problema. É um problema pro arminiano, é um problema pro calvinista, é um problema pro crente que acredita na Bíblia. Esse questionamento, quando você vai debater com ateus, são eles que fazem. Não. Porque são coisas problemáticas que nós temos mas que qual ter. é o questionamento? Não entendi. O questionamento que ele colocou se a Deus serpente. ele poderia impedir que a serpente fosse lá conversar com Eva, por que ele não impediu? Porque então, não quis. Pronto. Então, mas isso é um problema? É lógico que é um isso aí? problema. É. Não. Porque assim, pra você, Deus precisa determinar tudo pra ser Deus. Pro arminiano, não. Deus é soberano, mesmo Eu homem acredito que Deus determina tudo porque ele é Deus. Não que ele precisa determinar pra ser Deus. O que é determinar tudo? Todos os atos de todos os homens? Ele está no controle de todas as coisas. Ele determina os atos, só que o homem é 100% responsável. Mas o homem tem a opção de não fazer o que Deus determinou? Só se o Espírito Santo convencê-lo. A única opção que o homem tem é de fazer o mal. O Espírito Santo vai convencer o cara de não fazer o que Deus determinou? O Espírito Santo vai convencer o homem aquilo que já está determinado por ele mesmo, que ele é Deus. Como assim? Mas vai convencer do que se já estava determinado? Por exemplo, o Espírito Santo ele vai convencer o homem que os seus atos que foram maus são maus. Mas foram maus porque Deus determinou, não é? Então, Deus não determinou tudo? Sim. A pessoa que está fazendo um crime agora, ela está obedecendo ou desobedecendo Deus? É aí aonde entra a questão que eu falo. Eu não consigo explicar essas coisas. Então, essa que é a questão, que pra você, Deus precisa determinar tudo. Absolutamente tudo. Deus determina a queda, Deus determina... Se eu não me engano, é em Romanos 9, que o próprio apóstolo Paulo vai falar, tem vasos que é pra ira, tem vasos que é pra honra. Só que ali, por exemplo... Tá, irmão? Então, só que Romanos 9 ali fala assim que... E suportei os vasos de desonra, né? Com paciência. Ali a voz passiva está a voz média passiva. Não é que Deus fez, mas eles se fizeram. Não, mas aí é por sua conta, não tá isso no texto, né? Tá no grego. Aí... Não, eu não sou formado em grego. Não, irmão, mas, a gente assim, fazer exegese, poxa. Mas tá no grego que eles se fizeram vasos? A voz passiva tá na voz passiva média. Não é que Deus fez, mas eles se fizeram. Fica complicado, né? Fica, claro. Porque tá indo totalmente contra o texto, porque tá falando... Mas se tá no texto, o texto tá falando que Deus fez vasos para honra e vasos para desonra. Como que eles se fizeram vasos para desonra? Então, mas o texto fala... Aí você tá partindo da ideia de que texto, a sociedade que corrompe o homem, não é o homem que nasce corrompido. Eu não falei isso. Ó, vamos abrir lá Romanos. É 9 o quê? Romanos 9. Então, mas é 9... Deixa eu ver. Acho que é 19, né? Tu dirás a mim, então, por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? A pergunta que o Sérgio acabou de fazer para mim. Mas, ó homem, quem és tu para que contestes a Deus? Dirá a coisa formada ao que o formou? Por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro? Para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. O texto não está claro aqui? E se Deus disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição. Então, suportar não significa a mudança, que vão ser vasos para honra. Tá aqui, ó. Irmão, Deus suportou do texto os vasos original, de ira, irmão, preparados para a destruição. Eles estão preparados para a destruição. Algumas traduções ainda atrás falam que suportou pacientemente. Deus sabe que eles iriam se tornar vaso para destruição, mas não quer dizer que ele determinou. Por isso que a voz está passiva ali. É que a ideia de suportou aqui, o senhor está trazendo a ideia de trazendo no grego. Oportunidade para ser salvo. Eu não estou enxergando isso. Então, mas... O próprio Deus formou da mesma massa 2 tipos de vaso. 2 tipos de vaso. Aí ele suportou com paciência. Um para honra e um para desonra. Então, suportar ali, o que significa? Irmão, falei 3 vezes aqui já. No texto,
no original ali, o verbo ali que se fala suportar ali, não é que Deus determinou que eles seriam vasos, mas ele suportou com paciência, que eles se fizeram. Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição. No grego está preparados para a destruição? Então, irmão, eu não estou com o aparato crítico aqui, mas esse texto aqui, ó, tanto que eu até trouxe ele nos comentários aqui. Pastor, eles eram preparados para a destruição? Sim ou não? E por quem eles eram? Então, Deus sabia que seria para destruição, mas não é por sua conta. Não, irmão, que o senhor está falando que o texto está falando assim, Deus já sabia. Deus já sabia, ele olhou para o futuro. Mas isso aí vocês dois defendem, né? Que Deus já sabia. Então, preparados para a destruição. O próprio Deus preparou esses vasos. Aí é uma dupla predestinação, né? É uma dupla predestinação. Então, na verdade, eu prefiro falar que eu não sei explicar. De novo. Exatamente, de mas novo. eu acho que isso é humildade. Então, eu falo assim, eu não consigo explicar isso. Qual que é o ponto? Que tem coisas que o senhor também não sabe explicar. Não,